Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Cidadania. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a internacionalização das cidades. Será que essa seria uma solução para o Brasil pós-pandemia? Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Hamilton Augusto. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral e administrativo. Trago também o Carlos Rifan, ele é presidente da ANAPRE, Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais. Sejam bem-vindos ao nosso programa, vai ser um bate-papo bem interessante. Primeiramente, eu vou pedir para vocês, mas acho que o Hamilton pode começar explicando para a gente, depois eu passo para o Carlos, se ele quiser complementar. O que seriam as internacionalizações, das cidades? O que seria esse conceito? Eu queria que vocês explicassem, então, para o telespectador aqui da Rede Alesp, um pouquinho sobre esse conceito. Oi, Thay, satisfação enorme estar aqui falando mais uma vez para a Rede Alesp, para o programa Alesp Cidadania, para todos que nos ouvem. Bom, o conceito de internacionalização, ele não é novo, mas quando a gente fala internacionalização de municípios, acaba sendo um tema mais recente e até pouco conhecido de alguns municípios, né? Na área de gestão pública, muitos prefeitos, por exemplo, que a gente tem contato, ainda não tomaram conhecimento dessa possibilidade. Porque a gente tinha muita questão das relações internacionais, do contato, do Estado com outros entes internacionais, outros países, nas relações comerciais, nas relações diplomáticas, muito ligado à questão do Estado para Estado, O Estado brasileiro com outros estados, aí a questão do Itamaraty, tudo passava, de certa forma, pelo governo federal, de uma forma unitária. E recentemente, de um tempo para cá, até com a entrada aí o lançamento da Agenda 2030 da ONU, de um tempo para cá passou-se a possibilitar uma ampliação desse conceito de internacionalização, que é basicamente uma relação de contrato, de contato, negócios internacionais em vários aspectos, vários âmbitos, que passou descentralizou do governo federal, do estado para estado, e possibilitou aí que outros entes, incluindo estados, estados membros e municípios, pudessem fazer diretamente esse tipo de relacionamento. Então, quando a gente fala em internacionalização de municípios, a gente quer dizer basicamente que os municípios, de modo autônomo, sem precisar passar pelo Itamaraty, pelo consulado brasileiro, pela embaixada brasileira em outros países, ele pode diretamente criar vínculos com outros estados para fazer todo tipo de negócio, para não só o próprio município, por exemplo, fazer esse tipo de tratativa, como as próprias empresas, cooperativas que estejam baseadas nesses municípios possam criar esse tipo de relação. Agora eu passo a palavra também para o Carlos, não sei se ele queria complementar aí a sua explicação para o nosso telespectador. Carlos? Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui na presença de vocês. É um prazer estar falando aí para o telespectador da Rede Alesp. Fazendo um pequeno complemento, aí a fala do Hamilton foi muito completa. A Agenda 2030, ela traz 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E não são todas as cidades do mundo que se tornam cidades interessantes para investimentos internacionais. Com esse processo de descentralização das relações internacionais que a Agenda 2030 trouxe, as cidades elas têm que começar a buscar cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para que elas entrem num rol de cidades que são vislumbradas para se obter um investimento internacional, seja por parte de empresas, seja por parte de outras cidades, de estados, países, enfim, de organismos internacionais distintos. E essas próprias cidades, elas também podem se preparar através do surgimento, da criação de secretarias e estruturas com especialistas preparados, dentro das relações internacionais, com a sua profissionalização. O paradiplomata, ele vem a ser o profissional capaz para tal ação. Dentro dessa sua fala, Carlos, eu queria até fazer uma outra pergunta, mas primeiro eu quero que você explique para o nosso telespectador qual que é o papel, da ANAPRE. Explica um pouquinho o trabalho da associação da qual você preside. Explica, por favor, um pouquinho. Perfeito.
Falando rapidamente, né, o histórico de relações internacionais do Brasil, ele veio para cá, as relações internacionais como ciência, ela veio com o Ernesto Geisel durante a ditadura militar, e desde a década de 80 ela passa por um processo de tentativa de profissionalização, ou seja, criar um profissional. O que é um profissional? É muito mais que você se formar em relações internacionais, são pessoas que trabalham com relações internacionais, os chamados internacionalistas. E a gente conseguiu essa façanha em 2018, né, cadastramos o profissional internacionalista junto à Comissão Brasileira de Ocupações, a CBO, e a nossa Constituição Federal, a CF 88, ela diz que quando uma profissão ela surge no Brasil, a sociedade civil organizada ela pode, né, se juntar para defender os interesses dessa profissão. Daí veio a necessidade da ANAP. A ANAP surgiu para defender os interesses do profissional internacionalista e popularizar as relações internacionais. Mostrar que relações internacionais pode ser um campo de trabalho e pode ser um campo de aplicação, sejam em estruturas públicas ou privadas, para qualquer tipo de pessoa. Hoje a gente pensa que relações internacionais, por exemplo, no caso de empresas, só pode ser feito por grandes empresas ou até grandes cidades, como, né, vai ser parte do nosso tema aqui. Só que a ANAP veio para fazer esse processo de popularização e mostrar que esse é um campo profissional acessível a todos. Agora, Carlos, voltando um pouquinho, né, à sua fala anterior, eu falei que tinha uma questão, até quando você entrou, né, nesse âmbito das cidades, qualquer cidade está preparada para essa capacidade, né? Tem uma capacidade aí para essa internacionalização? Uma cidade pequena, por exemplo, né, ela pode ser aí, tem a capacidade de ser internacional? Sim, qualquer cidade, independente do seu tamanho, ela possui sim capacidade de ser uma cidade internacional, de ser uma Smart City, por exemplo, né, que são as cidades chamadas cidades inteligentes, que elas estão mais em voga no radar dos investimentos internacionais. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela está numa cidade de 5, 10 mil habitantes, como temos muitas aí no interior de São Paulo. Essas cidades podem ser internacionalizadas, e é muito interessante que quanto menor a cidade, mais tranquila é a sua internacionalização e mais benéfica é essa internacionalização para a cidade. Eu costumo dizer que a internacionalização de uma cidade, ou seja, a aplicação de relações internacionais de uma cidade ou de uma empresa, é como você jogar uma pedra no lago. Ela faz um efeito onda de até 5 vezes, ou seja, a internacionalização de uma cidade ela vai gerar em até 5 camadas o benefício. Isso é geração de emprego, geração, né, automaticamente geração de renda, circulação econômica, aí entra em outros fatores como educação, saúde, enfim, uma infinidade de segmentos aí que são um benefício para a população daquele lugar. Agora, Milton, explica um pouquinho também para o nosso telespectador o que uma cidade ela precisa ter, né, para se tornar internacional? Quais são as características que ela precisa ter? O que a gente tem que se preocupar antes dessa internacionalização, então, do município? Bom, basicamente ela tem que cumprir, né, como o Carlos falou, os 17 requisitos aí exigidos pela Agenda 2030 da ONU. Ela tem que ser uma cidade, de certa forma, sustentável, ela tem que ser uma cidade que ela tem que estar com todo a sua documentação, não só relacionada à burocracia interna como externa, ela tem que estar com possibilidade de contrair obrigações, tanto internamente como externamente, e, além disso, cumprir requisitos ambientais, para que ela possa, cumprindo esses requisitos internos, ela possa se internacionalizar. Quando a gente fala, né, em negócios internacionais no âmbito de cidades grandes, cidades pequenas, um exemplo que a gente costuma dar muito quando a gente faz alguma interação, e algumas cidades eles não se atentam a esse ponto, é que muitas vezes você tem um município pequeno que você tem aqueles produtores, como acontece no estado de São Paulo, por exemplo, a região do Vale do Ribeira, grande produtor de banana, grande produtor de palmito, aí você vai para outras regiões, produtores de cana, de soja. Todos esses municípios, eles têm potencial de fazer a internacionalização desses produtos sem necessitar que haja uma interação do Estado, da União, né,
do Itamaraty, por exemplo, de qualquer tipo de embaixada. Basta que haja uma união ali dos produtores, por exemplo, seja em cooperativa, com a interação do próprio município, do agente público local, que pode fazer isso através de uma criação de uma secretaria, que hoje é mais em voga isso, a gente debate muito essa questão, da criação de uma secretaria municipal pelos municípios, a criação de uma secretaria municipal de relações internacionais, que seria, de certa forma, o órgão gestor desse tipo de atuação, seria o órgão que iria buscar a abertura dos mercados internacionais para esses produtores cadastrados no município, que pode ser feita individualmente ou através de cooperativas. Então, exemplificando, se eu tenho ali os produtores da região do Vale do Ribeira que produzem banana e eles querem exportar banana, muitas vezes eles ficam na mão de intermediários que vão trazer isso para o mercado de São Paulo, para depois uma determinada empresa fazer esse tipo de operação, já terceirizando isso por mais de uma vez, o que não há necessidade de eles podendo diretamente fazer isso ponta a ponta com uma consultoria adequada, municipal ali, com atendimento, até com uma eventual consultoria da ANAPRE para essa configuração, né, dessa organização, e a partir daí ganhar o mercado. Então, eles vão cumprir os requisitos internacionais de documentação, de ser extrativismo sustentável, porque se for tiver algum tipo de dano ao meio ambiente, tiver algum tipo de extrativismo ali que não seja sustentável, seja degradante, por óbvio que ele não é aceito, é um produto que não é aceito no mercado internacional. Então, tem que estar adequado a essa burocracia, não só a nossa, como a externa, que é ainda mais rigorosa, principalmente no trato com as relações ambientais. Agora, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente viu agora na fala do Hamilton, ele fala um pouquinho sobre a questão do comércio, né? Mas a internacionalização das cidades vai muito além do comércio exterior, né? Exatamente. O comércio exterior, ele é um segmento das relações internacionais. O comércio exterior, a gente lidar com a gestão aduaneira aqui do Brasil, no caso, né, a lei aduaneira, que entraria na parte do direito aduaneiro, os pré-requisitos que você precisa ter para poder enviar um tipo de produto desse que o Hamilton deu um exemplo, seja banana, cana, soja, isso lida muito com o Ministério da Agricultura, né? É o órgão anuente desse segmento. Em alguns casos, se ele tiver uma variação, for congelado, algo do tipo, já entraria aí, no caso, a Anvisa, o comércio exterior entraria somente nessa parte aduaneira, a importação e exportação. Quando você fala de relações internacionais, você está falando de uma análise completa, né, daquela região, daquele município. Você faz uma análise histórica, antropológica, cultural, faz uma análise econômica, né, uma análise legal, faz todo um processo de construção de uma documentação preparatória e uma negociação para que aquele produto ele seja exportado para um país. Se a gente estiver falando de exportação, por exemplo, que é o mais benéfico para o Brasil hoje, devido à taxa do câmbio, né, que um dólar está igual a R$6 praticamente. E se a gente pega somente o comércio exterior, nada mais é do que cadastrar aquele produto na Receita Federal, colocar aquele produto no navio e ele ser enviado. Toda a parte de negociação, localização, troca de ideia. Por exemplo, cidades pequenas, elas não vão conseguir atender uma demanda internacional de um país como Chile, Estados Unidos, como a Alemanha, por exemplo, que são grandes parceiros comerciais brasileiros. Mas eles conseguem atender pequenas cidades e pequenos países. E o valor da moeda é a mesma coisa, ele não muda. Então, essa análise de cenário global, né, essa cultura cross-cultural que a gente chama, ela passa todo por um processo do analista internacional, né, um profissional de relações internacionais com uma especialização em paradiplomacia. É o caso que o amigo explicou acerca das secretarias. Nas secretarias de relações internacionais, de estados, municípios, ONGs, associações, empresas, são os paradiplomatas que trabalham nessa área. São eles que são responsáveis por fazer todo esse processo. Ao mesmo tempo que o procurador de um município, ele é formado em direito, o paradiplomata, necessariamente,
ele tem que ter a expertise das relações internacionais, tem que ser um profissional de relações internacionais. Agora, Hamilton, quando a gente fala, né, que seria uma solução, então, a internacionalização das cidades num pós-pandemia, você acha que a gente está num caminho para essa internacionalização ou é algo que talvez esteja muito longe? Como que essa internacionalização pode ajudar, né? Principalmente a questão econômica do nosso país? A gente sabe que situação complicada a gente vive hoje, a gente encontra hoje por aqui. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A gente está bem próximo de conseguir esses objetivos, até vou dar o exemplo recente da aquisição de vacinas pelos municípios, né, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, foi criado, por exemplo, em São Paulo, através da Associação de Municípios, na verdade, em nível nacional, mas o município de São Paulo ele veio à frente disso e criou-se aí um grande consórcio de municípios para aquisição diretamente pelos municípios das vacinas compradas diretamente no mercado internacional. Então, isso já é um primeiro ponto que mostra a atuação aí dos atores locais em nível internacional. Voltando só um pouquinho no que a gente falou há pouco sobre a questão da internacionalização dos municípios, de um modo geral, a gente tem, não só na questão do comércio exterior, mas a gente tem possibilidade dos municípios buscarem fora até mesmo investimento de organismos internacionais, de bancos internacionais, BID, Banco Mundial. Eles têm como buscar diretamente investimento tanto na área de economia, na área de sustentabilidade, na área de tecnologia. Hoje é possível, por exemplo, municípios, vou citar aqui Juquitiba, que eu sei que é um município que tem grande potencial de rios, de lagos, de nascentes, né, de água potável, e que é possível buscar, por exemplo, financiamento e até doação de bancos internacionais, de organismos internacionais, para manutenção e proteção de nascentes. Tudo isso passa pela relação internacional, esse contexto geral. E hoje os municípios eles não precisam de nenhum órgão para fazer essa intermediação, podendo os próprios municípios fazerem essa busca. Eles vão ter que estar adequados ao projeto, apresentar o projeto, para que esses órgãos internacionais que têm lá muito recurso a fundo perdido, possa depositar esse recurso em prol de determinado município, de determinado projeto, seja até por uma preservação de floresta, qualquer projeto, principalmente no âmbito ambiental, ainda mais no âmbito ambiental, de fácil busca de recursos. Tem que passar por todos os requisitos exigidos para tal, mas esse é um outro ponto das relações internacionais e que está muito em voga recentemente, assim como a questão da tecnologia. Quando o Carlos falou das cidades inteligentes, hoje o mundo vive em torno dessa questão da tecnologia, do avanço da tecnologia de um modo sustentável. Então, as cidades que se adequarem a isso, por exemplo, lâmpadas de LED, veículos com energias renováveis, e tudo isso é possível buscar investimento lá fora, cumprida os determinados requisitos exigidos, né, e que desde que esteja disponível. Aí o profissional de relações internacionais é a pessoa mais competente para captar e buscar essas fontes. Agora, Carlos, se você quiser complementar também a fala do Hamilton, você pode ficar à vontade, mas eu tenho uma outra questão para você que eu queria que você também explicasse para quem está assistindo a gente agora. Existem modelos diferentes aí de internacionalização? A fala do Hamilton foi muito boa, foi muito completa. Sobre a sua pergunta, se existem modelos diferentes de internacionalização. Existem, e, né, assim, dentro dos segmentos que a gente fala, que a gente faz. Você pode fazer uma internacionalização da sua cidade para um tipo de pegada, por exemplo, o Hamilton citou várias ali, da área sustentável, econômica, técnica, ligada à área de educação também. Isso vai variar de acordo com situação para situação, que foi aquele exemplo que eu dei na fala anterior, falando que não é simplesmente você fazer um acordo internacional,
mas você cumprir esse acordo internacional. Então, por exemplo, se eu pego uma cidade de uma região, por exemplo, do Vale do Paraíba, que tem um histórico grande de exploração da área de monocultura de café, e eu decido plantar uma coisa completamente diferente ali, só eu explorar uma área que não tem viabilidade histórica para isso. Então, no processo de internacionalização, vai ser muito mais difícil eu construir a partir dali algo do que se eu já seguisse uma linha de raciocínio. Então, existem técnicas e metodologias que a gente usa, por exemplo, para poder aplicar em determinadas áreas e ver qual é a melhor qualidade. Até porque é o seguinte, a partir do momento que uma cidade sai para o mundo e ela se representa no seu processo de internacionalização, que normalmente não é a cidade que exporta, é o empresariado da cidade através de uma associação comercial, através de uma cooperativa, através de uma câmara de dirigente lojista, que faz esse processo de exportação. A cidade ela nada mais é do que a vitrine. Você negocia com a cidade X, né? E quando você não cumpre, por exemplo, um acordo desse, que é um acordo comercial, essa cidade ela sofre sanções na Organização Mundial do Comércio, ela sofre sanções em tribunais internacionais. E isso custa caro, isso não é benéfico para a cidade não fica, né, bem falada. Então, entra na sua linha de raciocínio, né, da pergunta acerca dos tipos de internacionalização. Tem vários tipos de internacionalização diferentes, o Hamilton citou alguns ali, eu acabei falando mais também sobre educação aqui, que foi um exemplo, meio ambiente, né, que são os citados, e a partir desse processo de internacionalização, aí sim a gente vai ver se a gente consegue atender uma demanda internacional. Agora, Carlos e Hamilton, até dentro aí da explicação de vocês dois agora nas duas últimas perguntas, até acho que vocês acabaram respondendo uma outra questão que eu ia trazer aqui para vocês, mas se vocês tiverem algum complemento. Então, é possível começar a internacionalizar uma cidade a partir de um setor, né? Como você citou agora, a própria parte de educação. A gente não precisa começar já em todos os setores de uma cidade. É claro que quando a gente começa, talvez por um setor, isso acaba sendo tendência até para os outros setores, né? Basicamente é isso. Pode-se começar por um ponto principal, determinados municípios, eles têm um potencial em determinada área, e vou dar um exemplo aqui, São Carlos, por exemplo, é um grande polo tecnológico no estado de São Paulo, nada tem a ver com produção alimentícia, e ele pode começar ali na questão tecnológica, de troca de tecnologia, e dali expandir para o setor rural, enfim, ou vice-versa. Assim como determinada cidade pode começar com, eventualmente, uma exportação de banana, como eu citei a região do Vale do Ribeira, e dali expandir para outras áreas e até mesmo para o setor tecnológico. A gente sabe que tem ali o polo tecnológico também da cidade de Registro. Então, tudo isso é possível. Basta que a cidade ela comece a se organizar para que ela atenda essas demandas e ela começar a organizar essas demandas dentro de um determinado setor, que o ideal é que seja dentro de uma secretaria, cada município criar a sua, ou eventualmente via um consórcio de municípios, por exemplo, que pode auxiliar nesse ponto na questão da regionalização, e até mesmo, eventualmente, um órgão de Estado, uma secretaria estadual que trate do tema, que pode pegar isso num âmbito totalmente estadual. Então, é possível começar por setores facilmente, não há nenhum problema nisso, e geralmente é o mais adequado, porque um município dificilmente ele vai conseguir abraçar todas as hipóteses que ele tenha. Como o Carlos citou, algumas produções de alguns municípios, seja no âmbito alimentício, por exemplo, dificilmente atendam um mercado grande internacional, né? Então, ele vai começar por um determinado ponto e, às vezes, ele consegue unir outros somando forças. Vários municípios que têm uma produção aí pequena de soja, por exemplo, que unidos num consórcio, eles consigam atender um grande mercado internacional. Então, acho que é questão só de escolher o melhor caminho para começar. E é possível começar desde já, não há nenhum empecilho nisso. Tá? As portas do mundo estão abertas para os municípios começarem já. Vou passar aqui para o Carlos complementar a respeito desse ponto, se ele tem mais alguma coisa, porque eu acho que a ANAPRE hoje é um grande berço para auxiliar nesses aspectos todos,
principalmente que há muita dúvida dos municípios por onde começar, como começar e o que fazer. Então a gente tem sentido muito isso na pele. Vou puxar aí, dando de novo um exemplo da área de educação, que é bem interessante, que é o seguinte, todo mundo se lembra aí do trabalho na época do projeto que era do doutorado sanduíche, o mestrado sanduíche, que os alunos das universidades federais iam para o exterior para fazer parte do seu estudo lá e voltavam depois para o Brasil. Uma proposta que é interessante, por exemplo, para diversas áreas de tecnologia, né, pegando o gancho aí na fala do Hamilton, é você fazer acordos bilaterais entre universidades e as universidades, por exemplo, de fora do país. Vamos pegar uma região da Escandinávia, que é a região Noruega, Finlândia, Suécia, que a gente quase não tem acesso, e elas têm, a Noruega, por exemplo, exploração de petróleo em águas congeladas. Imagina se você faz um acordo internacional, uma universidade aqui do Brasil, com a Noruega, e recebe de lá um protótipo que é enviado para cá, para os alunos daqui estudarem aquele protótipo e criarem o seu próprio protótipo, por exemplo, para exploração de petróleo aqui na Bacia de Campos, na Bacia dos Goitacazes, na Bacia de Santos, e depois o protótipo volta para lá. Isso aí, ele não tem custo para a universidade. É o envio para cá e o custo é mínimo. É um custo muito mais barato do que você enviar uma gama de alunos para lá, para eles terem, né, ficarem 6 meses a um ano. A gente está falando de um Brasil atual, que é um Brasil que está passando por uma certa dificuldade econômica. Então, ainda existem alternativas dentro da questão da dificuldade econômica de Brasil que a gente está passando. Existem oportunidades de desenvolvimento e criação de várias coisas. O que as pessoas que estão agora nos ouvindo precisam entender é que isso tudo você só consegue através de um processo de aplicação de mão de obra qualificada. Não adianta você pedir para um profissional que não tem expertise nisso, não tem conhecimento, fazer a construção de uma estrutura dessa para que o município se beneficie, se ele não tem ciência de como funciona todo o processo de criação desse procedimento. E, de fato, a ANAP está aí para favorecer essa parte. Tá certo. Carlos e Hamilton, eu vou pedir um minutinho para vocês, que a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Voltamos com a Lesp Cidadania e hoje a gente está falando sobre a internacionalização das cidades, que pode ser aí uma solução, né, para o Brasil no pós-pandemia. E a gente está conversando com o Hamilton Augusto, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, e também com o Carlos Rifan, que é presidente da ANAPRE. Inclusive, né, Carlos, a gente vinha conversando agora durante o intervalo, você estava falando que a ANAPRE também tem cursos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para o telespectador e também convidasse quem tem interesse aí em participar dos cursos ministrados por vocês. Exatamente. A ANAPRE, ela hoje tem uma estrutura que ela conta como escola, é uma escola de negócios, chama-se Enfri, ENFRI. Vocês vão achar no site enfri.com.br. É uma escola de negócios que é voltada exclusivamente para a formação de relações internacionais. E nós temos professores de várias partes do mundo, temos parcerias com universidades no exterior, estamos lançando, inclusive, agora um mestrado profissional que tem uma tripla certificação voltada para negócios internacionais, administração de empresas, gestão de projetos. E nós temos professores de várias partes, inclusive, por exemplo, a nossa professora de captação de recursos internacionais, ela ministra aula direto de Genebra, na Suíça, porque ela é funcionária da ONU e ela trabalha exclusivamente com essa parte. Então, são profissionais altamente capacitados, inclusive o Hamilton, ele é também conselheiro e professor lá da estrutura da ANAPRE, ministra curso aí da área de Brasil. Às vezes a gente mora no país, mas a gente não sabe muito bem como funciona essa estrutura de Brasil. A gente está falando de internacionalização. Internacionalização é você receber dinheiro do exterior. Como que esse dinheiro é nacionalizado? Como eu presto contas ao Tribunal de Contas do Estado, da União?
como funciona esse processo ligado ao Banco Central, ao governo federal, enfim. Todo esse procedimento, nós damos tanto um processo de treinamento quanto um processo aí de estrutura de consultoria para quem tem interesse. E, Carlos, explica também para quem está em casa como faz para participar desse curso. Tem algum site para acompanhar os cursos que estão sendo ministrados por vocês? Sim, os cursos eles são sazonais, né? Eles acontecem de tempos em tempos. A gente vai ter, inclusive agora no dia 19, a gente vai ter uma palestra sobre mercado internacional e relações internacionais. É o cara que tem interesse em investir, por exemplo, em empresas chinesas, e ele quer fazer isso aqui no Brasil. A gente está em parceria com o Banco BTG Pactual. A gente vai sortear, inclusive, 3 livros. É uma live gratuita. Para quem quiser saber mais, é só entrar no anapre.org.br ou no nosso Instagram, que é o anapre.inter, o prefixo de internacional, e também o da Escola de Negócios, que é ligado à ANAPRE, que é o ENFRE.oficial. ENFRE de Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais. Quem tiver, essas lives elas são gratuitas e lá também costumam ter as tabelas de curso que a gente vai estruturar. Se eu não me engano, o próximo curso que a gente vai iniciar agora é um curso sobre Israel e Palestina, que é um tema que está muito em alta aí nas relações internacionais, e a gente tem uma professora que é muito capacitada, é membro de uma comunidade, né, israelense aqui no Brasil, e ela vai ministrar um curso sobre Israel e Palestina também muito interessante. E lá tem os outros cursos que a gente dá, tanto no segundo semestre, os cursos sempre são trimestrais, a gente lança a agenda, no caso vai lançar agora julho, agosto e setembro, aí a galera fica sabendo. Normalmente são 6 cursos por trimestre. Tá certo, Carlos. Então ele já deixou aí, né, para o nosso telespectador. Só repetindo aqui, Carlos, é só então acessar o anapre.org.br para ficar por dentro aí de todos os cursos que estão sendo ministrados, as palestras, as lives. Quem tem interesse de participar, então é só ficar de olho aí no site e também na rede social da Anapre. Agora, voltando um pouquinho, né, ao que a gente estava conversando aqui, Hamilton, eu queria que você falasse, né, por que nesse momento a gente vê a questão, né, internacional cada vez mais intensificada. A gente vê, né, o quanto o nosso país também depende de outros países e a gente vê o quanto essa relação, né, a relação internacional realmente é importante até para a gente recuperar, né, a própria economia. Veja que a gente demorou até evoluir nesse cenário, né, com a globalização pós Segunda Guerra Mundial. O mundo começou a interagir numa sociedade que a gente costuma chamar de sociedade global, né? As fronteiras, de certa forma, elas desapareceram. Com a internet, então, isso se tornou ainda mais evidente. Hoje, facilmente, a gente se comunica com qualquer país do mundo por um WhatsApp. A gente está aqui e conversa com pessoas no Japão. Quando nós tivemos, após a Constituição de 88, por exemplo, com o primeiro governo pós-Constituição, né, pós-ditadura militar e tudo mais, nós tivemos a abertura comercial, principalmente, retomando só um pouquinho, sem entrar na questão de mérito de política, o governo Collor foi o governo que abriu as fronteiras para a aquisição de veículos, né? Nós tínhamos só veículos, a venda de veículos industrializados no Brasil, até que ele abriu as fronteiras para a importação desse tipo de objeto, né? Os carros e tudo mais. E com o passar do tempo, essa comunicação com outros atores internacionais, outros estados, começou a ficar meio que quase que impossível impedir esse comércio internacional. Até que os atores começaram a se comunicar e a necessidade de você trocar tecnologia e trocar mão de obra, trocar produtos, a industrialização de um modo geral, ela começou a se ampliar até que o Brasil entrou nesse cenário de vez, e hoje é impossível você pensar diferente. Quase tudo que nós temos hoje vem de fora, quando não o produto, vem a matéria-prima para essa fabricação desse produto. Um exemplo clássico recente são os insumos, né, o IFA, os insumos de produção da vacina, que o Butantan, por exemplo, está produzindo, que vem da China. Seria impossível se pensar nessa produção sem aquisição,
sem a relação internacional para a busca desse tipo de matéria-prima. Então, isso tem evoluído muito, é praticamente hoje impossível pensar num cenário diferente, e cada vez mais a troca de tecnologias, quando a gente fala, por exemplo, em veículos, vamos botar aqui o exemplo que ultimamente o pessoal fala muito, né, do monotrilho, por exemplo, do trem-bala, tudo isso vem de fora, tecnologia que vai se buscar na Holanda, por exemplo, na Alemanha. As empresas internacionais cada vez mais estão aqui com as privatizações, trazendo negócios, produzindo negócios. Então, hoje, os municípios começaram a se tornaram atores importantes nesse cenário, porque muito da produção aí que é necessitada lá fora é produzida em municípios, muitas vezes de médio porte, pequeno porte. Os polos tecnológicos do interior são berços maravilhosos para a troca de experiência. Então, o que os gestores hoje eles têm que ter ciência é que eles não estão fechados numa bola de vidro, numa bolha em que eles não se comunicam. E também eles não são da administração pública, não tão somente se comunicam a administração pública com a administração pública. Eles estão aí para fazer essa interlocução com todos os atores. Então, isso é muito importante que ele tenha, que um gestor público, quando a gente fala em municípios, eles tenham em mente isso. Um exemplo que eu tive recentemente, até eu estou para conversar com o Carlos a respeito disso, foi que descobrimos recentemente, um amigo descobriu que tem uma produção no interior de São Paulo de um gin de alta qualidade, e a pessoa produz aquilo de modo muito caseiro, sabe? Todas as pessoas que experimentaram ficaram surpreendidas. Então, a pedida para o mercado internacional é imenso. E ali ele precisa, na verdade, de suporte, ele precisa da burocracia certa, da consultoria certa para ganhar o mundo. Então, essas questões têm que cada vez mais ser difundido, esse conhecimento, para que as pessoas saibam o seu real potencial. E acho que só isso que falta para o Brasil, porque todo o resto nós temos. Tá certo. Carlos, você gostaria de complementar aí a fala do Hamilton? Só explicar, né, fazer uma soma. O Hamilton citou a questão do pós-88 e o Collor com a abertura. O Brasil passa por um processo que essa abertura internacional relativamente tardia, nós sofremos esses reflexos hoje em dia quando a gente não entende muito, né, como funciona o cenário internacional. O que eu quero dizer com isso? O Brasil não conhece, por seu tamanho, né, ser um país continental, o Brasil acaba não conhecendo muito sobre outros países. Então a gente acaba não entendendo como funcionam coisas ligadas ao cenário internacional. Acordos, onde a gente pode procurar, com quem a gente pode procurar, parcerias, né, benefícios. Então a gente acaba um pouco olhando com uma certa estranheza para um cenário. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é bem interessante. A gente fala muito sobre criptomoedas, né? Atualmente são os bitcoins, por exemplo, as criptomoedas. Hoje os dois países do mundo que mais investem em criptomoedas são a Albânia e a Ucrânia. E a gente está aqui, quem imaginaria que a Albânia e a Ucrânia investiriam em criptomoedas? Então tem uma série de benefícios que você analisa a partir disso. O papel do profissional de relações internacionais é justamente localizar esses países, países que ninguém mais localiza. Porque quando você pensa em alguma questão, você já pula logo para Estados Unidos, já vai direto para Inglaterra, Alemanha, China, né? E o nosso papel é entregar um produto de qualidade de uma forma mais barata e mais rápida. E, se possível, com uma parceria exclusiva. A parceria exclusiva é a menina dos olhos, é a cereja do bolo de uma negociação internacional. E a gente está falando aqui, né, bastante, até o Hamilton citou sobre os gestores públicos, né? Mas a gente pode falar, né, sobre a internacionalização também nos setores privados, né? Também, como o Hamilton colocou aqui como exemplo, esse próprio exemplo do GIM, né? Que são setores privados aí que podem começar a levar essa matéria para fora também, né?
Hamilton? Sim, sim. Não tá distrito tão somente à gestão pública. A gente está falando na questão da gestão pública no âmbito municipal, mas o próprio empresário ele pode fazer a busca por essa internacionalização. Volta e meia a gente conversa com o Carlos, a gente está sempre trocando ideia e volta e meia a gente se depara com essa questão de empresas que estão buscando o mercado internacional por conta própria. A consultoria da ANAP nesse ponto é muito importante porque sozinho muitas vezes eles se debatem em questões burocráticas, questões aduaneiras, até nos próprios impostos, né? Todo tipo de taxa aí para transferência, enfim. E isso aí, com uma consultoria devida, fica facilmente reversível. Mas a pessoa jurídica, a empresa, ela tem como, inclusive ela é regulada, os contratos das pessoas jurídicas lá fora é regulado pela Organização Mundial do Comércio. Tem um órgão próprio para isso, inclusive se houver algum tipo de extrato, se tiver algum tipo de vício na contratação, na questão do próprio produto, a justiça brasileira, de certa forma, ela fica fora desse cenário. Muitas vezes são escolhidos para resolver esse tipo de conflito, eventuais conflitos, empresas de arbitragem internacional, tribunais arbitrais internacional, que nada mais são que são empresas internacionais que cuidam desse tipo de situação, né, resolve esse tipo de situação por arbitragem, assim como o próprio órgão de arbitragem da OMC. Então, as PJs elas têm toda a possibilidade e autonomia para fazer esse tipo de procedimento com a devida consultoria, com a devida cautela, estando bem amparada. Tá certo. Agora, Carlos, né, quando a gente fala da internacionalização, né, da cidade em conjunto com a implantação aí da Agenda de 2030, isso tudo vai ajudar, então, na descentralização dessas relações internacionais? Exatamente. Pense comigo que o mundo hoje, buscando de novo aí um gancho na fala do Hamilton, o mundo globalizado hoje, todo mundo está ciente de tudo. As pessoas podem achar que não, mas nesse momento, pessoas estão discutindo o que está acontecendo no Brasil em um mercadinho no interior de um país da Europa. A gente tem o costume, como eu disse, o brasileiro ele tem o costume de forma tardia ter tido a sua globalização mais popularizada, então ele acha que a gente não fala sobre Brasil fora daqui. Eu vou contar um caso bem rápido, em particular. Eu fiz uma viagem pela Europa em 2016 e eu fui a Frankfurt, né, que é a sede lá do Banco Europeu, e eu estava de manhã cedo no mercado municipal de Frankfurt, fui tomar um café lá, fazer um lanche, e tinha um senhor já, um idoso, e eu perguntei a ele o que o senhor me aconselha aqui a comprar e tal, tinham vários sanduíches lá. Ele falou, você é da onde? Eu falei, não, sou brasileiro. Ele, na época, 2015, foi em 2016, se eu não me engano, a gente estava no auge daquelas questões ligadas ao escândalo da Petrobras. E ele me questionou sobre o escândalo da Petrobras. Então, às vezes a gente acha que o mundo não está ciente do que está acontecendo no Brasil, mas o mundo está completamente ciente do que está acontecendo. Então, é muito importante que haja esse processo de entendimento de que existe uma vitrine no mundo e você preparar a sua cidade da melhor forma quer dizer que você irá receber mais benefícios acerca dessa preparação. E isso também vale para as empresas, tá? A Agenda 2030, ela não é só para o setor público, ela é para o setor privado também. Falando assim de um tema que foge um pouco aqui dos olhos do brasileiro comum e das cidades, das empresas, vamos falar de astropolítica, né? Que são as relações internacionais do espaço. As duas principais empresas do mundo hoje que vão investir no espaço são empresas privadas. A gente não está falando mais de governo americano nem de governo russo, né? Mas a gente está falando de empresas privadas, que é a empresa do Elon Musk e a empresa do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Se eu não me engano, é a Orange e a SpaceX, né, que são as duas empresas. Então, grandes investimentos no exterior, eles estão justamente ligados a setor privado. E a gente tem aqui a barreira do inferno no Brasil, que pode ser uma central de lançamento
para essas naves do setor privado. Então, olha só a conexão do setor público com o setor privado, de novo, aí nas relações internacionais. Agora, Hamilton, dentro dessa fala que o Carlos acabou de colocar aqui para a gente, você tem algum complemento? Não, só mesmo quando ele falou dos ODS, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030, tanto ligado ao agente público quanto ao agente privado, basicamente a gente pode resumir isso numa questão de desenvolvimento sustentável. O objetivo, no cenário geral dos 17 objetivos, a gente pode resumir ele no objetivo de desenvolvimento sustentável e trazendo para aqui para o Brasil, tanto tecnologia quanto na parte de alimento, de produção, de gado, tudo isso, pesca, tem que estar ligado ao desenvolvimento sustentável, menor impacto possível na questão ambiental, e isso tudo você se ampara nesses 17 objetivos, que também está ligado à questão da exploração, seja de pessoas, etc. E aí sim, você alcança o que a ONU busca para a Agenda 2030, pensando no futuro do planeta, né? E tudo isso passa por essa questão, basicamente, de desenvolver o máximo possível, trocar o máximo possível de tecnologia, produzir o máximo possível, sempre pensando no planeta. Eu acho que basicamente é isso, e a gente tem aí possibilidades inúmeras no país, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele é muito grande e produz tudo, desde carro à produção de banana, tecnologia das maiores que a gente tem hoje em ciência, seja no polo de São Carlos, seja no polo do Vale do Ribeira, que a gente está começando, né? O polo do Vale do Ribeira, principalmente, está começando. Então, tudo isso é possível a gente ganhar o mundo e cumprindo esses objetivos. E quando o Carlos falou aí da tecnologia relacionada à astropolítica e tudo mais, a gente teve recentemente um foguete brasileiro, por exemplo, lançado da China. Tudo isso teve cooperação internacional. Agora, a política ela tem que ter muito cuidado quando se mistura a questão governamental com a questão internacional, porque, veja, hoje nós temos um grande problema com a China, não a China em si, né? Nós criamos, de certa forma, um problema no mercado para receber, até tivemos um problema agora com a questão dos próprios insumos de vacina, que está tendo uma dificuldade aí por questões de gestão de política. Então, o que os gestores têm que ter em mente hoje, seja do pequeno prefeito da cidade de 2000 até o presidente da República, é que não dá para se fechar numa bolha, porque hoje o mundo é global. Então, tem que se conversar com todo mundo, e as empresas que aqui estão, muitas das empresas que estão no Brasil hoje são empresas internacionais, são filiais, sucursais, são franquias internacionais. Então, o mundo é global, a gente não é uma bolha e temos que ter isso em mente. E você tocou, né, Hamilton, até nessa questão um pouco política. A gente vê que o estado de São Paulo está se preocupando bastante, né, com essa questão aí das relações internacionais, né? O estado de São Paulo, a gente pode hoje ver o estado de São Paulo como pioneiro, assim, talvez, no Brasil, em nível de relação internacional de todo tipo, desde as relações aí na questão da vacina, até muito antes. O município de São Paulo, salvo engano, o Carlos pode me corrigir, mas é um dos primeiros a ter secretaria voltada para relações internacionais. A cidade de Campinas tem uma secretaria de relações internacionais. Nós temos algumas entidades aqui ligadas à questão de relação município-município, né, país-país, Brasil-China, o centro de integração. Então, o estado de São Paulo, ele de fato é um pioneiro nesse tipo de relação. A gente tem aí alguns organismos ligados aos próprios órgãos públicos que fazem esse tipo de trabalho, até para desenvolvimento de empresas. Temos órgãos públicos voltados ao desenvolvimento de empresas para auxiliar nesse cenário, inclusive.
Tá certo. Hamilton e Carlos, a gente chegou aqui aos minutos finais, né, do nosso programa, o Alesp Cidadania, mas eu queria agradecer imensamente aí a presença de vocês, né, que vocês tiraram um tempinho para conversar aqui com a gente sobre esse assunto tão importante, algo que vem sido falado aí diariamente aqui na própria Assembleia Legislativa. A gente teve hoje um parlamentar falando sobre isso aqui também, como eu vinha falando também aqui, Hamilton, essa questão do Estado de São Paulo, né, estar bastante preocupado com as relações internacionais, mas queria agradecer e já estender o convite aí para próximas participações de vocês aqui no Alesp Cidadania. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer ao Carlos, a parceria de sempre, a Rede Alesp, a você por mediar aqui com a gente. Satisfação enorme, estou sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada. Pode falar, Carlos. Gostaria de agradecer também ao Hamilton, à Rede Alesp, tá? E muito obrigado pelo seu tempo aí, o pessoal de casa, pela oportunidade. Convido mais uma vez vocês a conhecerem a ANAPRE, no nosso site anapre.org.br, no nosso Instagram, anapre.inter, né, o prefixo de internacional. Fica aí o convite para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Quem a gente puder estar fazendo aí pelo estado de São Paulo, está de pé e à ordem. Obrigada, Carlos. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.